Como o mundo seria se todos virássemos veganos? O veganismo é a forma mais rigorosa de vegetarianismo, pois exclui por completo o consumo de qualquer produto de origem animal. Há diversos motivos pelos quais as pessoas decidem se tornar veganas. Pode ser por saúde, por se importarem com o meio ambiente ou simplesmente porque elas não querem que os animais sofram ou morram apenas para satisfazer as necessidades humanas. Mas já pensou se todas as pessoas do planeta de repente resolvessem se tornar veganas? O que será que aconteceria com o nosso mundo? Antes de descobrir como seria um mundo totalmente vegano, tire um minuto para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim você sempre vai ficar em dia com as nossas atualizações. Uma quantidade enorme de animais vagando por aí. Infelizmente, abrir mão do gado e das aves não é tão fácil quanto parece. Mesmo se alguns animais de criação, como as ovelhas e os porcos, puderem de alguma forma se adaptar à vida selvagem, não podemos dizer o mesmo das galinhas, por exemplo, pois elas são muito domesticadas e não se encaixam na vida fora da fazenda. E só porque elas seriam livres para vagar por onde quiserem, não significa que seriam bem alimentadas e saudáveis. Vamos pegar a Índia como exemplo. As vacas de lá ficam vagando e geralmente precisam fuçar o lixo para conseguir comida, o que obviamente não é a melhor dieta para elas. E como elas não vão para um matadouro, animais predadores e pássaros se alimentam da carne delas. Em geral, a maioria dos animais domesticados é muito dependente das pessoas e provavelmente não conseguiria viver sozinha. Então, libertar estes animais significa condená-los a uma morte lenta e dolorosa, pois eles morreriam de fome, doenças e ataques de predadores. Infelizmente, é assim que a natureza funciona. Mas há uma saída: criar reservas para animais da fazenda. Infelizmente, isso teria um custo incrivelmente alto e ainda não se sabe de onde a gente poderia tirar recursos e dinheiro para isso. Provavelmente haveria muitas doações generosas do povo e voluntários para cuidar dos animais, mas é difícil prever se isso seria suficiente. Graves problemas econômicos. É bem provável que logo após o mundo todo se tornar vegano, as economias de alguns países iriam desmoronar. Fazendeiros iriam à falência, já que nem todos teriam tempo ou recursos para começar a cultivar legumes, frutas e grãos ao invés de produtos animais. Essa imensa transição agrícola poderia ser menos dolorosa se acontecesse gradualmente e seguindo um planejamento bem estruturado. Mas quem sabe quanto tempo isso levaria? Enquanto isso, outras economias ao redor do mundo teriam seus próprios problemões para resolver. Muitos habitantes de países como Burundi, Eritreia e Zâmbia nem teriam tempo de pensar em se tornar veganos, porque a falta de comida e a fome que se alastra pelo país fazem com que eles se contentem com qualquer coisa para comer. Mudanças climáticas. Assim que o gado diminuir, as emissões de metano na atmosfera também vão cair, pois o gás metano é um subproduto da digestão animal. São as bactérias que ficam no intestino das vacas que produzem este gás quando quebram o alimento. E ter menos metano na atmosfera é uma coisa boa? Para falar a verdade, é sim. E isso porque o metano é um dos principais responsáveis do aquecimento global, e é 85 vezes mais poderoso que o mais conhecido dióxido de gás carbono do efeito estufa. Se todo mundo resolvesse se tornar vegano, a terra que a gente usa para criar gado e plantar alimentos para ele não seria mais ocupada. E já que roubamos esse território das florestas, poderíamos devolver o que pertence à mãe natureza e plantar árvores neste espaço livre. Isso, claro, parece ser o plano perfeito, mas é bem provável que não funcione tão bem assim. O que provavelmente aconteceria é que a gente pegaria essa terra e usaria para cultivar alimentos veganos, como frutas, legumes e grãos. E vale lembrar que cultivar essas plantações seria praticamente impossível sem usar de medidas cruéis contra alguns animais. De que jeito a gente conseguiria proteger nossos alimentos dos roedores? Pedir educadamente a eles para pararem de assaltar nossas lavouras? Quem dera se fosse assim! Sem contar que quando usamos a terra para a agricultura, acabamos destruindo o habitat de muitos animais. Mudanças na saúde pessoal.
De acordo com alguns estudos realizados pela Sociedade Dietética Americana e dos nutricionistas do Canadá, os alimentos veganos reduzem o risco de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. A dieta vegana também contribui para uma significante perda de peso. Quer a prova disso? Bem, a gastroenterologista Andy Sadegh, que é apaixonada por condicionamento físico e nutrição, desenvolveu uma abordagem totalmente científica para tornar seus pacientes mais saudáveis. Vegana há mais de 10 anos, ela inspira os outros a seguir seu exemplo e fazer uma mudança de estilo de vida. Será que isso significa que todos os veganos são pessoas absolutamente saudáveis? Por incrível que pareça, não. Se não tiverem uma dieta balanceada, os veganos podem desenvolver uma deficiência de substâncias vitais como proteína, cálcio, ferro e vitaminas D3 e B12, e isso pode deixá-los mais suscetíveis a determinadas doenças. Que tal fazer uma pequena experiência? Essas duas adoráveis senhoras têm 58 anos de idade. Gillian McKeith é uma escritora e Nigella Lawson é uma chefe de cozinha e apresentadora. Será que você consegue adivinhar quem é vegana e quem não resiste a um bife suculento? Pode acreditar, Gillian baniu todos os produtos animais da sua vida, enquanto Nigella não foge de um prato cheio de carne. Como você pode ver, o estilo vegano não garante necessariamente que você vai envelhecer mais devagar do que as pessoas que comem carne de vez em quando. Vale lembrar que algumas pessoas, por mais que quisessem, não poderiam comer alimentos de origem vegetal, pois têm alergia à soja, nozes, trigo e outros alimentos que são os itens principais da lista vegana. Devemos tomar muito cuidado com a alimentação das crianças, principalmente os lactentes, cuja fonte de nutrição é somente o leite materno ou a fórmula infantil. Já aconteceram casos em que os pais, na esperança de criar uma pessoa verdadeiramente vegana, resolveram alimentar seus bebês com leite vegetal. Infelizmente, essa decisão às vezes tem trágicas consequências. Um bebê vegano mal nutrido de 14 meses de idade foi levado pelos avós a um hospital na Itália. Eles estavam preocupados, pois o bebê tinha peso equivalente ao de um bebê de 3 meses de idade. Infelizmente, este não é um caso isolado neste país, e outros incidentes parecidos aconteceram na França também. Um corpo em fase de crescimento precisa de uma quantidade suficiente de proteína e de outros nutrientes para se desenvolver bem. E os pais precisam cuidar disso primeiro, antes de projetar suas visões nos seus filhos. Pets veganos. Isso também já está acontecendo. Algumas pessoas estão alimentando seus cachorros só com alimentos veganos. A dieta deste fofinho aqui, por exemplo, é composta por batata doce, tofu, arroz integral, sementes de chia, legumes e enzimas digestivas. O dono do cachorro garante que sua amiguinha adora seu estilo vegano, mas os internautas discordam, dizendo que a ingestão dessa mistura de legumes e sementes pode causar alergias, diarreia, inchaço na barriga e muitos outros problemas no bichinho de estimação. E esse não é o único caso, principalmente desde que rações veganas para cães e gatos chegaram ao mercado há um bom tempo. Os cães, como as pessoas, são onívoros e poderiam teoricamente se tornar veganos sem muita dificuldade, embora esta seja uma afirmação controversa, já que ninguém realizou ainda uma pesquisa séria sobre este assunto. Os gatos, porém, são predadores que precisam de carne, ou pelo menos de produtos animais. Então, forçar os pets a comer alimentos veganos pode também ser considerado crueldade animal, o que contradiz a essência do veganismo. O que aconteceria se todas as pessoas dos Estados Unidos se tornassem veganas? Se você é daqueles que adoram dados estatísticos, aqui vai um presentinho. Se é difícil mensurar o efeito de uma revolução vegana pelo mundo todo, cientistas da Virginia Tech conseguiram fazer isso nos Estados Unidos. Eles criaram um modelo no qual o sistema de agricultura norte-americano se tornaria exclusivamente à base de plantas. Neste caso, as emissões de gases de efeito estufa cairiam 28%, reduzindo as emissões norte-americanas em 2,6%. A produção de alimentos do país iria aumentar, mas esses alimentos seriam pobres em cálcio, vitamina A e vitamina B12. Resumindo, haveria mais alimentos, mas não seriam tão nutritivos. Por ora, é difícil dizer se a humanidade vai parar de consumir produtos de origem animal algum dia.
De qualquer forma, cada um de nós, independentemente de nossas preferências alimentares, pode fazer mais pelo nosso planeta, tendo mais respeito e cuidado com a natureza, os animais e as pessoas à nossa volta. Você já pensou em se tornar vegano? Ou talvez já tenha feito essa mudança? Conte pra gente nos comentários abaixo. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da